Ouviremos agora as palavras do Ministro de Estado da Educação. Peço licença a todos para retirar a máscara, depois eu coloco de novo. Excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Ministro da Casa Civil, Braga Neto, em nome de quem cumprimento todos os ministros aqui presentes. Deputado Ricardo Barros, deputado federal, vice-líder do governo. Deputados federais, Silas Câmara e Cezinha da Madureira. Deputado federal do PSL do Rio de Janeiro, Hélio Lopes. Senhor Antônio Paulo Vogel, secretário executivo do Ministério da Educação. General Floriano Peixoto, presidente dos Correios. Meu colega da CEP, Gustavo Rocha, conselheiro dessa comissão. E a minha esposa querida, Miriam, em nome de quem cumprimento todos os meus filhos, meus genros e meu irmão Eliseu Ribeiro. Inicio a minha palavra registrando minha gratidão ao Brasil. Em especial, e falo isso como ministro da Educação, a escola pública da qual sou devedor, pelas seguintes razões que enumero. Primeiro, sou filho de professora aposentada da escola pública, Aparecida Vieira Ribeiro, mulher dedicada à família e ao ensino das crianças. Sou genro de uma diretora de escola aposentada também da escola pública, senhora Ruth Garbino Coutinho Pinheiro. Estudei toda a minha vida, com exceção do ensino superior, na escola pública. Na etapa final da minha formação acadêmica, estudei na Faculdade de Educação da USP, em São Paulo, sendo inclusive bolsista do CNPq. Registro meu reconhecimento e gratidão à professora doutora Roseli Fischmann, da Faculdade de Educação da USP, minha orientadora no doutorado, uma das educadoras mais preparadas e comprometidas com a educação que conheci e que marcou o meu perfil de educador. Quando recebi o honroso convite por parte do senhor presidente para assumir o Ministério da Educação, entre outras coisas, ele me disse: olhe com carinho para a educação das crianças e ao ensino profissionalizante, professor. Hoje, publicamente, assumo o compromisso de que seguiremos essa orientação, presidente. Queremos abrir um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores, que, como eu, estão entristecidos com o que vem acontecendo com a educação em nosso país. Haja visto nossos referenciais e colocações no ranking do PISA. Ainda, através do incentivo a cursos profissionalizantes, desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de trabalho, uma via para que atinjam seu potencial de contribuição para o nosso país,
com suas próprias famílias, inclusive, muitas vezes, até mesmo a realização pessoal de cada um. Jamais falei em violência física na educação escolar e nunca defenderei tal prática, que faz parte de um passado que não queremos de volta. Entretanto, vale lembrar que, devido à implementação de políticas e filosofias educacionais equivocadas, em meu entendimento, que desconstruíram a autoridade do professor em sala de aula, e que agora existe por muitas vezes são episódios de violência física de alguns maus alunos contra o professor. As mesmas vozes críticas de nossa sociedade devem se posicionar quanto a tais episódios com a mesma intensidade. Muitas vezes, o que acontece é o que a gente vê na TV, de professores sendo agredidos, desrespeitados, e aquilo que eu puder, como ministro da Educação, apoiar as iniciativas, nós precisamos resgatar o respeito pelo professor. Tenho consciência que não iremos solucionar o problema de educação no país, mas procuraremos sim, com a ajuda de Deus, deixar um legado positivo e de esperança para as gerações futuras. Por oportuno registro, para não ser injusto, que ao olhar ao passado educacional do nosso país, não se pode desmerecer que grandes educadores deram legítimas e valiosas contribuições. Não estava tudo errado, mas o que vemos como resultado hoje de políticas implementadas e que levaram ao que nós vemos nos dias de hoje na escola, sobretudo com as nossas crianças. Como é de conhecimento público, tenho parte da minha história junto à Universidade Presbiteriana Mackenzie, que neste ano comemora seu sesquicentenário. Registro ainda que esta é a herança reformada, pedagógica e inclusiva que eu trago, que nos instruiu no passado, lá em 1870, um ano antes da Lei Rio Branco, ou a Lei do Ventre Livre, a tomar algumas decisões como Mackenzie. Fôssemos a primeira escola do Brasil a receber filhos de escravos na sua classe, em suas aulas. E a primeira também a implantar classes mistas no ensino. Conquanto tenha a formação religiosa, meu compromisso, que assumo hoje ao tomar posse, está bem firmado e bem localizado em valores constitucionais da laicidade do Estado e do ensino público. Assim, Deus me ajude. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhor General Augusto Heleno, nosso ministro mais experiente, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os ministros presentes. Senhores e senhoras, prezado
Milton Ribeiro, nosso mais novo ministro, senhora Miriam, esposa, filhos e noras, meus cumprimentos e meus agradecimentos por aceitar tamanho desafio. Milton, te ouvindo falar agora há pouco, lembrei-me um pouco do meu tempo de estudante. Você é da região da Baixada Santista e eu vizinho teu, o nosso Vado Ribeira, do André Mendonça, eu de Eldorado, André de Miracatu, região mais pobre do estado de São Paulo. Você falando, recordei do meu tempo de estudante. Também sempre estudei em escola pública. E vindo dessa região mais pobre, logrei êxito em concurso de admissão da Escola Preparatória de Cadeia do Exército em Campinas. Um pouco mais de 40 mil candidatos para 200 vagas. E logo depois também concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, onde em torno de 40 mil candidatos, 38 vagas. Tudo isso sem cursinho. Naquela época, Milton, te ouvindo falar aí, realmente o professor não só tinha, como exercia sua autoridade em sala de aula. Lembro-me dos anos 60, nos momentos de festa na cidade, quando havia um casamento, por exemplo, as primeiras pessoas das listas a serem convidadas eram os professores. Nós temos que resgatar isso daí. Os professores são praticamente os nossos segundos pais. São aqueles que nós devemos respeito e reconhecimento por aquilo que nos ensinam e ficará para sempre em nossas vidas. Não é fácil a vida de professor nos dias atuais. Tentaram consertar, mas na verdade se equivocaram. Existe hoje em dia uma gama enorme de excelentes e excepcionais professores em todos os níveis do Brasil. E com toda a certeza, a chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças, esse entendimento se fará presente. É um ministério grande, complexo, com autonomias em setores, dependendo muitas vezes de conselhos para tomar decisões. Não é fácil a vida do ministro. E dele, em grande parte, depende do futuro da nossa nação. Já disse ao Paulo Guedes que o que liberta um país, o que liberta um homem, não são programas sociais, são conhecimento. E esse conhecimento vem, em grande parte, do Ministério da Educação. Sabemos da sua dificuldade. Sei que você está fazendo agora uma transição com o Vogel, um companheiro nosso, executivo do Weintraub, que nos deixou há pouco tempo. Tenho certeza que a transição será tranquila. Você terá como, pontualmente, colocar gente ao teu lado com o mesmo espírito seu. Se bem que pode ter certeza que grande parte do Ministério pensa como você. E eles agora, na tua pessoa, terão como fazer valer o seu potencial, para que venhamos, então, a dar o melhor do seu ministério para o Brasil, fato esse que nos libertará. Então, prezado Milton Ribeiro, muito obrigado por aceitar esse desafio. Realmente, as poucas vezes que conversamos, uma palavra bastante sincera e aberta, você demonstrava que estava preocupado em assumir essa função, que os desafios são enormes. E você disse certa vez, que estava deixando algumas rotinas, algumas comodidades, para enfrentar um grande desafio longe do seu habitat. Eu tenho certeza que com o teu espírito também de infante,
já que fosse R2 do nosso Exército Brasileiro, saberá muito bem conduzir essa tão importante pasta para o futuro do nosso Brasil. Milton e senhora Miriam, muito obrigado pela confiança e Deus proteja o nosso Brasil.